Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, olhando para o que está acontecendo com os negócios com o boi gordo. A situação ainda é de o mercado tentando se equilibrar no mercado físico, essa situação já persiste aí por alguns dias e hoje uma situação até que chamou a atenção da gente aqui no Notícias Agrícolas, uma reação importante aí nos negócios no mercado futuro. Será que tem sustentação? Será que tem novidade? O que está acontecendo? Enfim, vamos entender um pouquinho dos mercados e quem está comigo hoje é o meu amigo Gustavo Rezende, consultor em gerenciamento de risco lá da Stonex. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho do mercado. Vamos entender um pouquinho dessa mexida no futuro lá na B3 hoje, Gustavo. Alguma novidade, alguma coisa que justifique essa mudança de patamar por lá ou só um mercado que está se ajustando aí positivamente na expectativa de retomada das exportações? Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que nos ouve. É excelente hoje fazer essa entrevista num dia em que os contratos futuros estão mais animados. O mercado volta a ficar um pouco mais otimista, sim. Então, por exemplo, a gente tem aqui para o contrato de abril, hoje subindo, agora, nesse momento, subindo R$ 1,30. Ele está indo para R$ 297,20 por arroba. Lembrando que no começo da semana ele chegou a bater mínimo ali em 292, por exemplo. Então, é um mercado que começa a colocar recuperação da arroba aí nas próximas semanas. O contrato de maio, que geralmente é um mês que a Bolsa tende a colocar um preço um pouco mais fraco, preocupado com a oferta de animal de pasto. Também sobe hoje, está subindo aí 50 centavos por arroba nesse momento, ainda R$ 293,85. Destaco que esse valor de 293 é também mais alto do que a gente tem hoje no mercado físico. E o outubro está agora em R$ 301 lá no segundo semestre, né? A previsão mais para frente, embora ele tenha conseguido uma máxima em R$ 302 por arroba hoje. Então, a gente tem a curva futura se recuperando. Essa alta vem, na minha opinião, não vi nada muito diferente acontecendo no mercado físico. Então, o que me parece nesse momento é, de fato, um otimismo em relação à retomada das exportações, principalmente China, com toda uma comitiva que está indo para lá na semana que vem. Isso é importante da gente frisar, que o mercado futuro ele sempre traz a expectativa e antes do fato acontecer, né, Gustavo? Ele trabalha com expectativas, né? Ele trabalha com as expectativas, ele coloca preço no humor do mercado, ele coloca preço nas notícias, ele coloca preço nessas expectativas. E vale destacar que ele erra. Ele erra todo dia, ele está tentando acertar. E é nesses erros que às vezes os contratos futuros acontecem, que na verdade são grandes oportunidades. Principalmente para o pecuarista, que pode, se o mercado estiver errando para cima, né, se o mercado estiver muito, excessivamente otimista, o pecuarista consegue garantir esse preço, às vezes excessivamente otimista. O que a gente tem hoje então, por exemplo, os contratos futuros indo para 297. Se a gente considerar um balcão de R$ 280 hoje em São Paulo, a gente está falando numa bolsa precificando aí R$ 17 por arroba nos próximos 30 dias, quase, né? Eu estou falando então do contrato de abril, o contrato que vai encerrar no final do próximo mês. E aí a gente começa a ter uma conversa de, opa, será que esses R$ 17, esses 297, o mercado já está exagerando esse otimismo todo ou não? Ainda tem espaço para as novas altas, né? Então aí é nisso que a gente está ponderando. Teoricamente é o ágio do boi China sendo colocado aí no mercado, né, Gustavo? De certa maneira, sim. É o ágio do boi China que começa a voltar para o preço, que hoje não tem, né? Exatamente, exatamente. Analisando o que está acontecendo hoje com o mercado físico, a gente está comemorando porque a gente tem aí uma sustentação, digamos assim, das cotações que vem sendo mantida aí nas últimas semanas, nos últimos dias principalmente.
No entanto, você tem um alerta, um porém aí para fazer, né? A que preço está vindo essa sustentação, Gustavo? Pois é, Alex, bom ponto. Primeiro, os futuros, então, hoje sobem por conta dessa notícia, essa expectativa em relação à China, mas tem também um suporte que vem no mercado físico com preços mais firmes, né? A grande diferença entre as praças, aquelas regiões que têm uma dependência maior das exportações, então que tem plantas com alta capacidade de abate e com habilitações para países chaves, exemplo, Triângulo Mineiro, algumas regiões do Mato Grosso, aqui no estado de São Paulo, né? Essas regiões, essa alta não veio tão forte, ainda segue um pouquinho com preços mais deprimidos. Mas algumas outras regiões que já têm um histórico de melhor desenvolvimento, de foco no mercado interno, como é o caso do Mato Grosso do Sul, frigoríficos, às vezes menores, que abatem volume menor, Minas Gerais, aqui em São Paulo, Goiás, conseguem oferecer também preços mais atrativos, mais altos, né? Então a gente já começa a ver preços aí de 270, Mato Grosso do Sul. Eu tenho reportes de vendas acima de 280, Minas Gerais, norte de Minas também. Goiás está um pouquinho mais fraco, ainda na casa dos 250, então tem essas diferenças, mas o mercado físico encontrou um equilíbrio, né? Encontrou um equilíbrio com vamos falar, esses patamares de 280 São Paulo, 275 Mato Grosso do Sul, 260 Mato Grosso, Norte, Tocantins, Pará, também com uma dificuldade um pouco maior de conseguir originar o boi com o suporte dos pastos. Então a gente tem um equilíbrio de mercado que se encontrou agora, com o poder de barganha voltando para a mão do pecuarista. Esse poder de barganha voltou para a mão do pecuarista porque ele tem um baita de um suporte de pasto que ainda existe. Eu acredito, olhando para os mapas climáticos, a gente vê que abril ainda deve ser um mês de chuvas, então isso tende a continuar ainda nas próximas semanas, vamos falar assim. Agora, o grande cuidado é que esse equilíbrio de mercado aconteceu com um cenário de pouca oferta porque as vendas têm acontecido a conta-gotas, né? Mas também com pouca demanda. Então, o cenário de preço de pouca oferta e pouca demanda é um cenário ruim, de modo geral. Não é aquele... Desculpa? O que você está colocando, né, Gustavo, é que o mercado está sendo balizado por baixo, né, com poucos negócios acontecendo, ou com volumes menores aí acontecendo, né? Exatamente. O mercado hoje, ele está equilibrado, ele tem preços sustentados em algumas praças, algumas regiões, por questões regionais. Mas se a gente tira essa lupa aqui, o mercado macro do boi hoje é um mercado de pouca oferta e pouca demanda. É um mercado difícil de ganhar dinheiro. É diferente quando você tem um mercado de muita oferta e muita demanda. Esse é um mercado que todo mundo surfa bem. Porque tudo que é produzido é vendido, e tudo que é vendido, tudo que é comprado pela indústria vende essa carne, tudo roda, e as coisas têm um dinamismo maior. Mercado de pouca oferta e pouca demanda, tudo bem, se equilibrou, se encontrou, o equilíbrio foi encontrado no mercado do boi hoje, apesar das exportações estarem penalizadas. Mas, se em maio, por exemplo, vem uma oferta maior de boi e entra mais carne para o mercado, esse equilíbrio rapidamente muda. E o próprio comportamento dos frigoríficos exportadores, que hoje estão meio que fora aí da jogada, esperando para saber o que vai acontecer com as exportações. Mas eles têm prazo também para voltar, não pode ficar muito tempo dando férias coletivas ou com capacidade ociosa. Eles vão ter que processar de alguma forma e essa carne vai ter que rodar no mercado em algum momento, né, Gustavo? Sim, isso também é verdade, porque veja, no cenário de pouca oferta, pouca demanda está agora, e a demanda volta, China volta, pouca oferta ainda deve continuar no mercado por pelo menos mais algumas semanas com suporte de pasto e quando a gente vai para o mapa de chuva. China voltando, esses frigoríficos voltam.
E aí você vai ter um cenário de pouca oferta com demanda se aquecendo de novo. Uhum. E é um mercado mais de recuperação da arroba. E é esse cenário que hoje está colocado em bolsa. Perfeito. Né? Agora, se não Então, acontece essa retomada da China, o contrário também é verdadeiro. Esses frigoríficos vão ter que, de alguma forma, produzir, né? aí nesse ambiente, o que eu falaria é o seguinte: hoje existe uma grande expectativa de retorno de China na próxima semana. Tá? Uhum. O mercado hoje está muito, muito apoiado em cima dessa Do comitiva retorno. enorme, enorme, que está indo para lá. É de interesse de muita gente que isso volte. Se isso acontece, veja, a gente tem esse mercado hoje pouco ofertado com pouca demanda. A oferta deve continuar reduzida ainda nas próximas semanas por uma questão de suporte de passo. Se China volta, você vai ter uma retomada de demanda que é altíssima para arroba no mercado físico e financeiro. Não cenário que na semana que vem vai toda uma comitiva e volta com uma mão na frente e outra atrás, é uma água no chope tremenda. Né? É uma frustração de expectativas enorme. Tá? E aí, e tudo bem. Se China não volta na semana que vem, o mercado que a gente tem hoje continua. Opa, não tem novidade. Continua o mercado pouco ofertado, com pouca demanda, com equilíbrio e diferenças regionais. Qual que é o cuidado aqui? Qual que é o risco? Qual que é o risco nesse mercado? É um risco mais para frente, provavelmente maio e junho, de demanda continuar deprimida e a oferta aumentar. Pois é. Oferta do quê? Oferta onde você perde suporte de pasto, entra mais animal de pasto e entra especialmente mais vacas. E aí o cenário muda um pouquinho. Tá? Então a gente pode falar que hoje a gente está equilibrado, com uma expectativa positiva de curto prazo, de China retomada. Se isso não acontece, um risco de médio prazo, maio e junho. Pois é. Muito bem. Bom, vamos então pegar esse gancho das exportações, Gustavo. O último relatório do SESEX já mostrou uma, uma queda aí no volume exportado. Já é o efeito China chegando nas negociações? Sim, né, o efeito de China, de outros países, tá? Porque também lembrando, teve países como Irã, Egito, Malásia, Hong Kong, que todos saíram muito, Filipinas, né? Que todos saíram muito dessas compras. Que quando viram que teve o caso de vaca louca aqui no Brasil, falaram, opa, peraí que agora mudou um pouquinho a negociação. E também diminuíram, saíram um pouco dessas compras. Então, o que a gente viu é que nos números parciais, tá? Na metade, até a metade desse mês aqui de março, a gente teve uma exportação de 89 mil toneladas, que eu coloco uma média de 6,9 mil, tá? 6,9 mil toneladas por dia, abaixo das 7.600, 7,6 do mesmo período do ano passado. Então, assim, as exportações totais diminuíram, o preço da tonelada também caiu, era 5.900 no ano passado, veio para 4.800. E a média diária também diminuiu de 7.600 para 6.900. Então, houve uma queda nas exportações dia a dia, preços mais baixos e todos os números parciais agora desse mês de março também vindo um pouco mais fracos. É. É isso que a gente tem que prestar atenção, porque assim, a duração dessa falta da China aí pode ser um problemão aí, mas como você bem disse, o mercado trabalha com a expectativa de retomada rápida aí, tomara que isso se concretize. Enquanto isso, Gustavo, a gente até agora falou do mercado do boi, mas e no mercado da carne, como é que está a situação? Bom, em termos de preço, ele está equilibrado, exatamente por conta desse cenário enxuto de pouca oferta, né, de poucos abates, pouca oferta de carne também. Então, o que a gente vê é um boi casado ali, orbitando os R$ 18 por quilo, 18, 18,50. É um preço bastante, que já vem se mantendo há bastante tempo, e que traz também esse equilíbrio para o mercado. Tá? Então, a carne, assim como o mercado da arroba, que está enxuto, e com equilíbrio, o mesmo vale para o mercado da carne. Tá? Pois é, essa condição
de novo, está sendo dada por conta dessa baixa liquidez, não vou chamar de liquidez, mas baixo volume de negócios acontecendo, né? Baixo volume, baixa liquidez, não, exatamente. É um mercado bem enxuto mesmo, bem curto. Agora, Gustavo, o que a gente está percebendo é que o pecuarista está evitando colocar nesse momento aquele animal com padrão China, né? O animal diferenciado aí nas escalas de abate, porque, como você bem lembrou, ele tem o suporte das pastagens aí, enfim, ele consegue levar esse animal um pouquinho mais adiante. Agora, digamos, esse deslocamento da oferta desse animal mais para frente compromete de alguma forma o confinamento, ou pelo menos a intenção de confinamento? O pessoal fica mais reticente aí de repente já se programar para o primeiro giro, por exemplo? Sim, com certeza. Sim. O que eu vou dizer agora é um sentimento de conversas com os nossos clientes, mas é nítido uma preocupação, uma incerteza, uma insegurança para fechar esses animais. Tudo bem, de um lado a reposição caiu bastante, o estoque de animais tem ficado gradualmente mais barato, há uma grande certeza em relação aos custos de engorda, de dieta, porque a gente está no meio do mercado climático aí do milho, segundo a safra está sendo plantada, vai ter milho plantado fora da janela ideal, há muita incerteza em relação a câmbio, dólar, é um mercado de muita instabilidade, com alguns riscos nesse mercado cambial. E eu digo isso porque se o dólar subir, as exportações de milho também sobem, né? Então, há vários pontos em aberto para esse mercado do milho. E principalmente, então assim, tudo bem, o custo do estoque ficou mais barato, da reposição, o milho nem tanto, mas o grande calcanhar de Aquiles está sendo o preço do mercado do boi gordo lá na frente. Então, será que essa conta vai fechar para mim lá, né? Então, acaba trazendo uma grande insegurança e pode ser que a gente veja volumes menores de animais sendo confinados esse ano. Isso pode trazer aí um cenário de oferta menor, mas isso seria mais para um segundo semestre, tá? No prazo um pouquinho mais longo, mas que é algo que a gente vai ter que monitorar, porque isso vai dar muito as cartas da oferta de boi confinado mais para frente. Imagina se uma demanda chinesa aquece, né? E costuma aquecer no segundo semestre. Como é que a gente vai atender esse mercado, né? Precisa estimular esse confinador aí. Você agora há pouco falou de um outubro a 300, um pouquinho acima de R$300. Não é um preço que estimule nesse momento o pecuarista, né? Vai depender muito das contas de cada um, mas eu acredito que começa a fechar a conta, começa a trazer algumas oportunidades interessantes. E se o mercado subir, ir fazendo média. Né? Importante acompanhar o que vai acontecer com o mercado, portanto. Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado e principalmente esses pontos importantes de arroba, de precificação da carne, exportação, confinamento, enfim, pontos que fazem parte do dia a dia da pecuária aí. Volte sempre, Gustavo. Show de bola. Obrigado, Alex. Um abraço para todo mundo. Valeu, abraço. Tá aí Gustavo Rezende, da Stonex, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver essa recuperação que o Gustavo citou lá na B3? De olho na tela, vamos ver. Olha aí, março subindo 0,35% a 284,50. O abril, alta de 0,13%, já teve mais forte. A gente já viu aí um abril registrando 297,20. Agora está 296,90, mas ainda positivo. E o maio, olha, 0,38% de alta, 294,40. Portanto, tudo verdinho lá na B3, em São Paulo, negócios
com expectativa, portanto, como bem lembrou Gustavo Rezende, de retomada aí das exportações em breve. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 279,65, alta de 0,67%, se equilibrando ali na casa dos 280, como a gente já vem mostrando aí ao longo dos últimos dias. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.